Bom dia, bom dia, bom dia. Bora maratonar e elevar a nossa mente, buscar a transformação da nossa vida. Eu quero falar aqui hoje um pouco sobre a síndrome suicida. Muitas pessoas que nesse tempo que nós estamos, nessa transição planetária a qual nós estamos agora. O que é essa transição planetária? É onde tudo está sendo desvendado. Tanto o conhecimento através da luz, tanto o desvendar mistério através das trevas, dos espíritos que estão usando pessoas com síndrome suicida. Quantas pessoas que nós estamos vendo e convivendo com essas pessoas que elas estão em depressão com síndrome suicida? Bom dia, meu amigo. Diz aí se o som tá bom. Diz um ok aí. Então, quando nós nos colocamos disponível para ter essa simbiose, essa sintonia, essa conexão com os bons espíritos, a espiritualidade, o Deus Criador universal, ou seja lá, a sequência religiosa a qual você está. Isso não tem importância, porque independente da bandeira do sistema religioso a qual você está, todos nós que tem vida, ninguém está separado do Criador universal. Ninguém está separado da eternidade. Ninguém aqui está separado de um Deus criador, onde ele tem total controle do que acontece nessa nave Terra, nesse planeta Terra. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui sobre consequência do adultério e a síndrome suicida. O suicídio, gente, nada mais é do que pessoas sendo opressas. Sofre uma opressão espiritual. São as pessoas, elas, pela vida a qual elas estão vivendo, elas são afastadas do Criador, do Deus universal, e elas são aproximadas pelas consequências, pelas escolhas de vida a qual está vivendo. Essas pessoas, elas atraem, é uma atração, elas atraem esses espíritos suicidas. Mas o que são esses espíritos suicidas? Eu vou dar um exemplo para você aqui de uma pessoa a qual eu tomei conhecimento, porque na minha área de terapia, eu atendo muitas pessoas que são enviadas até mim. Porque pessoas precisam de ajuda, pessoas precisam de um atendimento, pessoas estão sofrendo com depressão e as suas questões pessoais. Eu atendi uma pessoa que estava dentro de um casamento, que aquela pessoa estava sofrendo de uma opressão. Por quê? Por conta de uma amarração espiritual que foi feita para prejudicar aquela pessoa. Quando a gente fala de pessoas inescrupulosas que são usadas por espíritos opressores, esses médios falsos que usam as ovelhinhas, essas pessoas que não têm conhecimento para arrancar dinheiro delas, para fazer esse tipo de voodoo, esse tipo de prejudicial para prejudicar uma outra pessoa. Ai, Maria Ruas, mas isso existe? Não subestime as trevas, as sombras, as pessoas que têm suas sombras que ainda não foi tratada. O que é essas pessoas que têm sombras? Pessoas que estão mortas, separadas de Deus, pessoas que ainda não nasceu para Deus, pessoas que não nasceu de novo para viver uma vida na luz, conectada totalmente com a espiritualidade da luz. Vamos lá. O que é Quiumbas e Egum?
Os eguns são espíritos altamente prejudicial ao ser humano. Muito mais do que quiumbas. Eguns são espíritos perdidos em trevas. Vamos lá, uma pessoa que foi separada do corpo físico, uma pessoa que morreu, como nós aqui na Terra diz, uma pessoa que ela foi desencarnada e ela foi para um umbral, umas trevas, pessoas que fez muito maldade nessa terra, pessoas assassinas, pessoas ciumentas, possessivas e várias questões, pessoas que não têm caráter, pessoa mau caráter, que morreu naquele mau caratismo. O espírito dessa pessoa fica vagando. E o espírito dessa pessoa é espírito opressor. São quiumbas, pessoas que usam droga, sexo descontrolado, viciado no álcool e outras coisas mais. Sempre que uma pessoa tem vício de álcool e ela não consegue parar, são pessoas que elas são opressas. Pessoas que estão sofrendo opressão desses eguns. Tá? E eu estou falando aqui porque eu tenho conhecimento. Eu já nasci com uma sensibilidade muito grande ao espiritual, ao mundo espiritual. E eu estou falando para você aqui dessa experiência. Então, quando eu conheci essa pessoa, ela estava sofrendo essa opressão de um egum desse nível, de um espírito desse nível. Por quê? Porque uma outra pessoa procurou um desses médios, desses falsos, que faz maldade com o próximo, que ainda está na carne, que ainda está encarnado, que tem uma conexão com o espírito desencarnado. São pessoas que vivem no mundanismo, suas paixões mundanas, seus lixos astrais. Então, houve essa amarração, o espírito de amarração. E esse espírito fez exatamente aquilo que foi pedido. Foi invocado. Por que essa pessoa sofreu? Porque essa pessoa que sofreu essa feitiçaria, ela vivia uma vida totalmente mundana, uma vida desregrada, uma vida com paixões mundanas. É a lei da atração, é a sintonia, é aquilo que você está sintonizado. Então, o casamento dessa pessoa acabou. E quando essa pessoa veio até mim para desfazer essa feitiçaria, que a pessoa nem sabia que era uma feitiçaria. Eu atendendo aquela pessoa num atendimento terapêutico ali, quando a gente atende uma pessoa, o lado espiritual da pessoa é mostrado para a gente, porque nós somos clarividente. Nós temos uma clarividência. E para você desenvolver a sua clarividência, você precisa ter uma vida separada do mundanismo. Toda pessoa aqui na Terra, todo ser humano aqui na Terra é clarividente. Mas por que as pessoas não conseguem ter uma conexão com o espírito de luz? Não conseguem ter uma conexão com o Deus Criador Universal? Porque essas pessoas, elas não querem ter uma vida, ter uma ligação com Deus, não querem ter uma simbiose com Deus. Então, quando eu atendimento daquela pessoa, eu vi no espírito aquela pessoa sofrendo a destruição da vida. Por quê? Porque aquela mulher tola, que na palavra de Deus é chamada de mulher tola, destruidora dos homens, destruidora da casa. E se você, homem, você está sofrendo uma opressão dessa, você tem que procurar ajuda. Você tem que separar a sua vida e ter uma conexão com Deus Criador. E quem fez aquela maldade ali foi uma mulher que fez uma maldade daquela com aquele homem, para separar aquele casal. Uma mulher tola, despeitada, conectada com espíritos demoníacos. Então, quando a gente fala em síndrome suicida, nós estamos falando desses espíritos que usam essas pessoas para chegar ao suicídio. Se aquele homem não tivesse procurado ajuda, hoje ele estaria morto, e morto. Suicida. Ele tinha se suicidado por opressão, porque a vida dele foi totalmente opressa por espíritos de trevas. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem uma conexão com Deus, uma pessoa que não frequenta nenhum tipo de religião. E quando eu falo religião, gente,
são os templos religiosos, porque o religioso que está lá dentro, aquilo é uma praga. 99% dos religiosos que estão dentro dos templos religiosos é uma praga. As pessoas realmente que têm conexão com Deus são raríssimas, são poucas. Na palavra de Deus fala de 144 mil que tem uma conexão com a luz para ser guia, para guiar outras pessoas aqui nessa terra, para ajudar outras pessoas aqui nessa terra. É por isso que eu não me envolvo com esse sistema. Eu amo todas as religiões, mas odeio os quimbandeiros, que é usado por esses quiumbas que estão lá dentro. E não se engane com carinha, com vozinha mansinha, porque esses são os piores. Esses são os piores usados por os magos negros, quiumbas e eguns, espírito de trevas, a qual está aqui para prejudicar aqueles que foram escolhidos para ser guia, para despertar aqueles que estão mortos, feitos zumbi aqui nessa terra. Agora, o que eu quero trazer aqui hoje é a consequência do adultério na vida de um homem. Vou dar um exemplo. Mulher, você tem um sistema chamado Maria da Penha, que é um sistema físico aqui, para defender as suas mentiras, mulheres. Porque tem muitas mulheres mentirosas, usada por quiumba e egum, espírito trevoso, obsessor, que mente no sistema Maria da Penha, a qual não é investigada a conduta, o mau caratismo daquela mulher. E muitos homens hoje estão até nas cadeias físicas ou nas cadeias emocionais por conta do sistema da Maria da Penha, que é um sistema dos homens aqui nessa terra. Tem muitas pessoas que dizem assim: homem não chora. Todos nós já ouvimos muito falar assim: homem não chora. Compreenda, mulher tola, destruidora de maridos, que o homem quando chora, eu vou repetir, o homem quando chora move o coração de Deus. O homem é um sacerdote aqui na terra. O homem que tem uma mulher, que é casado, que tem uma companheira ou que tem uma namorada, esse homem, ele passa a ser o sacerdote da casa. E quando tu, mulher tola, ignorante, egoísta, prepotente, arrogante, mau caráter, traidora, adúltera, e eu vou parar por aqui porque eu não vou dar mais nomes para isso. Você, quando faz um homem chorar, as lágrimas desse homem não escorrem para fora, escorrem para dentro. E quando as lágrimas desse homem escorrem para dentro, move o coração de Deus. E Deus envia os mensageiros, que são os guardiões de luz aqui para a terra, para defender esse homem. Aí vem o João da Penha celestial, ou Zé da Penha celestial, não importa o nome que você queira dar, mas esse sistema, essa egrégora espiritual, ao favor desse homem, desse marido, vai mover uma ação contra você. Mulher, espírito demoníaca, conectado, sintonizado com espíritos de trevas, quiumbas e eguns, espírito destruidor da humanidade. Aí, mulher, você vai ver o que acontece com você, que está escrito lá no livro do profeta Elias. Leia. Leia. Se é que você quer saber realmente a ação que vai ser movida contra você no mundo espiritual. E eu falo isso por experiência própria, que eu também já atendi uma mulher que adulterou contra o seu marido. Fui atender ela numa sessão terapêutica. E essa mulher estava presa no tribunal celestial.
E ela estava presa, amarrada com as mãos para trás, sendo acusada 24 horas por espíritos acusadores. Quem são esses espíritos acusadores? São os espíritos demoníacos da justa justiça, a qual, mulher, você está numa cadeia e ao estando numa cadeia, você está sofrendo opressão. E a sua vida aqui no físico, você vai ter consequências na tua vida física. Muitas das vezes, mulher, doenças graves no teu corpo físico. E uma dessas doenças é um sistema chamado lúpus, uma doença degenerativa que te mata silenciosamente. Outra delas é o câncer de mama, o câncer uterino e outros tipos de cancerígenas no teu corpo físico. E outros tipos de doenças psicossomáticas, doenças do teu psicológicos. Se você pensa, mulher tola, que quando você adultera contra o marido, você acha que vai ficar tudo bem com você, você está muito enganada. Porque aqui nessa terra tem uma lei da eternidade. Toda ação tem uma reação. E tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Na palavra do princípio da lei está escrito: a mulher idônea que edifica o homem, que o homem se transforma num guerreiro vitorioso, que todas as guerras que esse homem está passando e toda a tribulação que esse homem está passando, Deus é com ele, por conta da mulher santa que irá santificar a casa, edificar a casa. E tu, mulher tola, que você não tem decência, que você não sabe o que é uma mulher fina, educada, que você não sabe o que é idoneidade, você não sabe o que é espírito de sabedoria, você não sabe o que é o espírito do amor. Você não sabe o que é uma conexão, você não sabe o que é espírito de benevolência, você não sabe o que é os dons do espírito. E muitas das vezes, mulher tola, você está metida dentro de um sistema religioso ganancioso, que são as pequenas empresas e grandes negócios. E você se transforma num lixo. Para não falar outro nome, você se transforma num lixo, uma joia num focinho de porcos. Porque a mulher que trai o marido, a mulher que anda sensualizando por aí, ela é uma joia no focinho do porco, ela é um lixo que não presta para absolutamente nada. Você se autodestrói, você se autossabota, você é uma mulher tola, destruidora de você, dos seus filhos, da tua casa e do teu marido. Mas não esquece, se o teu marido for leal, ele terá a defesa do João ou do Zé da Penha Celestial. E para muitas pessoas aqui, sabe muito bem quem é o Zé da Penha, não é? E sabe quem é o João da Penha, não sabe? Sabe que os homens têm uns guardiões que guardam tanto a frente quanto as costas dos homens. É. Porque nós estamos no tempo da revelação, do Apocalipse, que a luz está sendo revelada. As trevas têm que estar onde? Debaixo dos nossos pés. Quem é os pés que as trevas têm que estar debaixo? As mulheres idôneas. As mulheres idôneas, as mulheres sábias, as mulheres divinas, todas essas trevas de qual eu falei, fica debaixo do teu pé, mulher. Por quê? Por que fica debaixo dos teus pés, mulher? A serpente venenosa, que são essas mulheres lixo, sendo usada por espíritos demoníacos, essas mulheres lixo ficam debaixo dos pés das mulheres sábias. Viu? Porque quando uma mulher sábia coloca o joelho no chão, as trevas tremem. Por isso, mulher, que você tem que se autoconhecer, faça uma terapia para você saber quem você é no espírito. Se você é um espírito demônio, ou se você é um espírito de Deus. Se você está vivendo uma vida de lixo, certamente, você é um espírito demônio. E a sua vida, você se autodestrói. Porque tudo aquilo que você faz de mal, o mal volta para você. Isso mesmo. Se você
leva, mulher, um homem a chegar ao suicídio, compreenda que essa desgraça vai ficar tudo em cima de você. Isso mesmo. Consequência do adultério que eu estou trazendo aqui hoje é a defesa dos homens. Isso mesmo. Mas compreenda, homem, se você estiver vivendo uma vida de lealdade, de bondade, de dignidade, você terá toda essa proteção de qual eu falei aqui. Viu? Porque você, homem, quando você chora e as suas lágrimas é interna, você, homem, você tem o poder e a autoridade de mover o coração do Criador da eternidade. E na palavra de Deus está escrito que quando você tem uma mulher idônea na tua vida, você terá o favor de Deus. Para você imaginar isso, homem. Isso está escrito em Provérbios de Salomão. E eu não vou falar para você aqui, homem, agora quem foi Salomão e quem é Salomão. Salomão, um homem sábio, generoso, que teve todo o favor de Deus. E quando possível for, eu vou trazer um pouquinho mais aqui, falar sobre os Provérbios de Salomão. Vou falar um pouco sobre Eclesiastes. Para você, homem, saber quem você é, você se autoconhecer. E saber que quando você tem essa simbiose, saber, homem, que quando você tem essa conexão com o Deus eterno, a sua centelha divina, ela só tem a aumentar. Isso mesmo. E você terá na sua vida o favor de Deus. Agora, deixa eu trazer um pouquinho para você aqui sobre números. O que está escrito no livro de Números, na história de Balaque e Balaão. Quando os profetas anticristo daquela época, de Balaque e Balaão, os falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, falso bispo, que usavam a humanidade como pequenas empresas e grandes negócios, porque tudo é movido a dinheiro até o dia de hoje. Esses templos falsos, que não têm conexão nenhuma com Deus Criador, usa você para tirar dinheiro de você, humanidade. Compreenda e entenda o que eu estou trazendo aqui. O sistema religioso, junto com outro sistema das feministas aí, usa você, homem, para tirar as tuas finanças, derrubar você financeiramente, quebrar as tuas empresas. Porque você sabe muito bem que tem templos por aí que você só pode frequentar quando você dá dinheiro para eles. E eles têm um enriquecimento ilícito. Tá? E é assim que é. Tudo está sendo desvendado. Todo mistério, nada vai ficar escondido. Agora, o que está escrito no livro de Números para você, homens, é que quando esses falsos pastores, falsos profetas, esses falsos aí anticristo, porque o anticristo é um sistema, vai entrar na sua vida, homem. Mulheres rampeiras, ratoeiras, mulheres tolas, mulheres lixo, conectadas com espíritos demoníacos para derrotar a sua vida financeira, homem. Por isso, homem, quando você coloca na sua vida uma mulher lixo dessa, você será destruído nas suas emoções e na sua vida financeira. Quando você, homem, se envolver com uma mulher lixo dessa, uma mulher que não é fina, uma mulher que não é elegante, uma dessas rampeiras por aí que vive pelada, doente espiritualmente, com doenças psicossomáticas, você, homem, será um derrotado, um destruído. Você, homem, quando você sofre um adultério, quando você sofre uma traição, você também será destruído. Por quê? Porque você não buscou o Deus eterno para você ter uma sabedoria divina e você colocou na sua vida uma mulher tola, uma mulher lixo, uma mulher quiumba, uma mulher egum. Aí tem muitos que falam assim, mas essa Maria Ruas é radical, é bruta. Graças a Deus, eu sou radical, eu sou bruta. Ô, glória! Como diz uns crentes pentecostais por aí, ô glória!
Não é isso? Eu amo os pentecostais. Mas aquele pentecostal raiz. Não aquele pentecostal fajuto. Porque todo o sistema religioso tem os verdadeiros e tem os falsos. Agora, deixa eu explicar um pouquinho para você aqui. Eu ia terminar esse vídeo, mas deixa eu explicar para você aqui sobre o povo joio e o povo trigo. Tá tudo junto e misturado. É por isso que nós exercemos o dom do amor e da misericórdia. Porque tem pessoas que é trigo e tá misturado com joio, viu? Dentro desses templos aí você não pode julgar ninguém. Porque não está no nosso poder julgar ninguém. Nós estamos aqui não para ser preconceituosos, não para ser julgadores, mas nós estamos aqui para trazer um conhecimento divino, celestial do céu para a terra. Isso é buscar o reino, crentaiada. Crente que fica aí só conectando com, tomando dinheiro dos outros para fazer enriquecimento ilícito. Crente que não trabalha, que fica aí vivendo de dízimo, de oferta, enganando os outros, inventando mentira, seus falsos, hipócritas. Pois é, né? Tem muitos aí que andam se gabando, né? Olha, minha casa onde eu moro, olha, meu carro que eu dirijo. Raça de víboras peçonhentas. Quantas pessoas você enganou? Víbora. Dragão negro. Quiumba, Egum. Tu tá sofrendo aí, ó, depressão, opressão, síndrome do pânico, porque você sabe, você sente que Deus não é mais com vocês. Anticristo. A sua mente é mente de telha infernal. Tem uma telha infernal na sua mente que você não sente mais a presença do Deus Criador. É isso mesmo. Você se ligou tanto com o sistema dos ladrões, que rouba, que mata e destrói, mas o único que vai ser destruído é você mesmo. É isso aí. Para bom entendedor, meia palavra basta. E você que está conectado com esses espíritos demoníacos, abre bem o teu olho. Você, mulher, que anda aí sensualizando, adulterando contra o teu marido, onde você vai, no seu local de trabalho, na sua convivência. Você, mulher, que fala mal do teu marido para suas amiguinhas, prepara muito bem, coloca muito bem as suas orelhinhas de molho, tá? Porque o que virá por aí... abre o teu olho para você ver. Olha para você mesmo. Vê o que está dentro dessa embalagem aí chamada corpo humano. Repara nas suas atitudes e descobre quem você é. Se você anda adulterando contra teu marido, certamente você tem uma conexão com espíritos demoníacos. Ou será que você é um demônio no corpo humano? Vai saber, né? Se coloca na frente do espelho. O espelho é a lei da eternidade. Para você que crê, crê. Para você que não crê, não muda nada. A palavra da eternidade, ela é fiel. E você? Onde é que está a tua fidelidade? Para você buscar, maratonar, e você buscar evoluir a sua mente e saber que você, esse corpo aí, humano, é só uma embalagem. O que está aí dentro? Desvenda mistério. Você que odeia a espiritualidade, você que odeia quem está trazendo a palavra da eternidade, você, religiosinha, que me chama aí de espírito de adivinhação e mau agouro, saiba que eu sou uma clarividente. Eu tenho uma conexão com Deus Criador. E para você que crê, crê. Para você que não crê, que vai se lascar, não é mesmo? Que vá se
lascar e buscar, evoluir-se espiritualmente e saber quem você é. Esse ódio que você carrega, essa intolerância que você carrega, esse preconceito que você carrega, sob a espiritualidade de luz. Shalom. Bom dia. Axé para você.